A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós forneceremos subsídio extra da lição de número 9, Adultos, que tem como título O Reinado de Joás. Amém? Dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, ao qual estamos estudando o livro de 1º Reis e 2º Reis. Amém? Então vamos lá, lição de número 9, O Reinado de Joás. Texto áureo encontra-se no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 3 e 4. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Verdade prática. Para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. A leitura bíblica em classe, meus irmãos, encontra no livro de 2º Reis, capítulo 11, dos versículos 1 ao 3, no livro de 2º Reis, capítulo 12, dos versículos 1 ao 5 e dos versículos 17 ao versículo 21. Amém? Então vamos dar prosseguimento à nossa lição bíblica desta semana, a qual chegamos agora à lição de número 9, iremos falar sobre o reinado de Joás. Antes de falarmos sobre o reinado de Joás propriamente dito, vamos fazer um contexto histórico para entendermos o que foi que aconteceu e como esse rei começou a reinar, sendo corrigido pelo sumo sacerdote chamado Joiada. Então vamos lá, meus amados irmãos. O que nós devemos entender, meu irmão, é que existe nomes iguais para falar de pessoas diferentes, ou seja, existem pessoas com o mesmo nome, mas são pessoas totalmente diferentes. Neste trimestre já estudamos sobre Acasias, sobre Jorão, que eram filhos de Acabe e Jezabel. Porém, esse Acasias, esse Jorão eram de Israel, reinaram em Israel. E agora, meu irmão, está reinando em Israel Jorão de Israel, porque também existe outro Jorão, que é filho, meu irmão, de Josafá. E ele tem o nome de Jorão, e a Bíblia às vezes chama ele de Jeorão. Pois bem, esse Jorão, lá de Judá, que é filho de Josafá, ele se casa com a filha de Acabe e Jezabel, chamada Atália. Então, Atália tem um irmão que se chama Jorão, de Israel, e ela se casou com um homem chamado Jorão, só que esse Jorão não é o irmão dela, é o filho de Josafá, do reino do sul, ou seja, Jorão de Judá. E Atália se casa com Jorão de Judá, filho de Josafá, e tem um filho. E o filho que ela tem com Jorão, que é filho de Josafá, ela coloca o nome de Acasias, ou seja, do seu irmão que foi morto. Os irmãos se lembram que esse Acasias foi aquele que caiu de uma janela e ficou doente. O profeta Elias leva o juízo de Deus para ele porque ele quer consultar o deus Baal-zebub lá de Ecrom. Então, Atália, quando tem um filho com Jorão de Judá, esse Jorão que é filho de Josafá, ela vem e coloca o nome dele também de Acasias. Porém, esse Acasias agora aqui é Acasias de Judá. Então, pois bem, nós estamos falando para entendermos. Então, Atália é filha de Acabe com Jezabel, que tem um irmão chamado Acasias e Jorão. Ela se casa com o Jorão lá de Judá, que é filho de Josafá. E Atália e Jorão de Judá têm um filho. E o nome desse filho é Acasias de Judá, que agora está reinando também, porque está reinando Jorão lá em Israel, e em Judá está reinando Jorão de Judá, e depois vai passar Acasias, que também é o filho dela, para depois vir reinar Joás, quando ela usurpa o trono. Então, falando esse contexto bíblico, para entendermos
miscelânea, vamos falar de nomes, são muitos nomes iguais para falar de pessoas diferentes. Então seria interessante para os irmãos levarem uma genealogia tanto de Acabe e Jezabel e pegando um pouquinho ali de Josafá para mostrar onde Joás se encaixa dentro dessa genealogia e mostrando os diferentes personagens com nomes iguais, porque tiveram nomes iguais para falar de pessoas diferentes. Eles colocavam o mesmo nome para pessoas diferentes. Isso às vezes, causa uma confusão entre os irmãos. Então, vamos lá, meu irmão. Então, falando de tudo isso, o que veio a acontecer? Jorão, o filho de Acabe, ou seja, o rei de Israel, ao qual já nós estudamos também, comentamos deles na lição passada, quando ele chama Josafá, o rei de Edom, para a batalha contra os moabitas. Nós falamos disso na lição passada. Então esse Jorão, meu irmão, está reinando agora em Israel. E lá em Judá também está reinando Jorão, só que é Jorão de Judá, filho de Josafá, que às vezes a Bíblia chama ele de Jorão. Então estão reinando simultaneamente. E a Bíblia fala, meu irmão, que ambos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, principalmente o rei de Israel, Jorão, filho de Acabe, porque ele seguiu todos os maus caminhos de seu pai, e Jorão, filho de Josafá, começou a andar pelos caminhos também de Jezabel. Por quê? Porque ele se casou com a filha de Acabe, que tinha por nome Atalha. Ou seja, existiu agora uma união entre o reino do sul e entre o reino do norte, porque essa aliança que estava sendo feita política através dos casamentos, porque Acabe com Jezabel foi uma aliança política, aquele casamento que se concretizou, e vemos que a idolatria com o culto a Baal quase que se prevaleceu em Israel. E agora, Jezabel com Acabe pega a sua filha Atalha e casa ela com o filho de Josafá, chamado Jorão. E Jorão vem a seguir os caminhos, porque ele começou a seguir, sendo influenciado por Atalha. É isso que a Bíblia nos fala. E a Bíblia nos fala que o Senhor, meu irmão, não tentou, o Senhor não destruiu Judá. O Senhor não destruiu Judá por amor a Davi, porque nós estudamos isso, que o reino de Judá será um reino perpétuo, em que Deus falou que sempre ia ter uma descendência de Davi reinando sobre algumas da tribo, e Judá não foi destruído por isso, porque esse homem fez o que era mal aos olhos do Senhor. E nos seus dias, nós falamos na aula passada também, que o quê? Que quando Jorão de Israel, o rei de Israel, chama Josafá para ir para a batalha contra eles, contra os moabitas, Judá também leva consigo o rei de Edom, que não fala o nome, por quê? Porque Edom era o reino vassalo de Judá. Mas quando esse Jorão, filho de Josafá, de Judá, começa a reinar, agora o que começa a acontecer? O reino se levanta e os edomitas declaram para si um rei. Eles se revoltam contra Judá, porque viram brecha, assim como aconteceu com o rei Jorão de Israel, quando os moabitas se rebelaram contra ele e deixaram de pagar imposto, assim quando Acabe morreu. Pois bem, então o que acontece? Esse homem, chamado Jorão de Judá, restabelece aquele reino. Ele restabelece aquele reino que se revoltou contra ele, ou seja, os edomitas. A Bíblia não vai falar muito dos atos desse Jorão, filho de Josafá, mas vai falar que ele foi um rei mau porque ele se casou com Atalha, e nesse casamento ele se corrompeu. E depois dele, começa a reinar agora o filho dele, meu irmão, com Atalha, ou Atalia, que é o rei chamado Acasias, sendo que esse Acasias agora é Acasias de Judá, rei de Judá, enquanto lá Israel ainda está reinando Jorão. Então Jorão está reinando em Israel e seu sobrinho, filho de Atalha, chamado Acasias, está reinando agora em Judá. Pois bem, então Jorão de Israel se junta com seu sobrinho Acasias, rei de Judá, para ir para uma peleja. E que peleja é essa? É para conquistar a cidade de Ramote Gileade, ou seja, eles vão pelejar agora contra
Azael, que agora é o rei da Síria. Se lembra que quando Elias estava depressivo, fugindo de Jezabel e Acabe, o Senhor manda ele voltar pelo seu caminho e ungir a Jeú, rei de Israel, ungir a Azael, rei da Síria, e a ungir a Eliseu, seu sucessor como profeta. Pois bem, este Azael agora está reinando. E Eliseu teve um encontro com esse homem quando ele ainda era servo de Ben-Hadad, que era o rei da Síria. E a palavra de Deus nos fala que Eliseu olha firmemente nos olhos de Azael e começa a chorar. Mas aquele homem não entende, porém é o que Eliseu fala para ele, porque tu has de reinar sobre a Síria. E ele chora porque ele vê que tu irás matar os mancebos, irás fender as mulheres grávidas, ou seja, irás transpassar as grávidas, tu irás trazer juízo sobre Israel e Judá. E ele fala, eu teu servo vou reinar, mas ele vem a reinar, e agora ele está reinando. E se levanta agora Jorão de Israel, com seu sobrinho Acasias, rei de Judá, para irem à peleja contra a Síria. Porém, nessa peleja, Jorão de Israel é gravemente ferido. E quando ele se fere, ele volta para Jezreel para cuidar de suas feridas que os sírios tinham feito contra ele lá em Ramá. Porque Azael estava prevalecendo. E quando ele volta para Jezreel para se tratar da sua doença, dos seus ferimentos, Acasias, que está reinando em Judá, vem também a visitá-lo. E é neste interim, meu irmão, que o profeta Eliseu chama um dos filhos dos profetas e manda ele procurar um tal Jeú lá em Ramote Gileade e ungir ele rei sobre Israel. Observe que ele vai lá, esse moço vai lá. Os irmãos podem ler isso no livro de 2 Reis, capítulo 9, tá esse relato bíblico que é bom os irmãos lerem para se situar na história bíblica. Então ele vai lá e unge a Jeú, e depois daquele momento, sintetizando, meu irmão, a história, porque se ficarmos falando aqui do contexto histórico todo, até chegarmos a Joás, vai levar muito tempo, por isso eu aconselho os irmãos a lerem a Bíblia Sagrada. Leia, meu irmão, o livro de 2 Reis, do capítulo 8 em diante, que vai ter esse relato bíblico, e lá no livro de 2 Crônicas também, que tem subsídios a mais, que não foi falado em Reis, mas é falado lá em Crônicas. E Jeú é ungido rei por esse filho dos filhos do profeta, amando de Eliseu. E Jeú, quando é ungido rei, ele sai de Ramote Gileade e vai até agora Jezreel. Ele vai até Jezreel, por quê? Porque lá está os dois reis. Está Jorão de Israel ferido e seu sobrinho Acasias, que é o rei de Judá, que foi visitá-lo. E a palavra de Deus nos fala, meu irmão, que quando Jeú está indo até a cidade lá de Jezreel para fazer com que o juízo de Deus venha sobre a vida da família de Acabe, o atalaia que está na torre, ou seja, o homem que está de vigia, vê aquele homem vindo com alguns poucos homens e comenta isso no palácio. E o rei manda um servo dele para perguntar se há paz, que é aquela tropa, a pequena tropa que está vindo à cidade de Jezreel. E quando aquele homem chega perto de Jeú, Jeú fala, passa para trás de nós. E o mensageiro vai e passa para trás, ou seja, se junta a Jeú. Aí o rei sabe disso novamente e manda outro mensageiro. E Jeú fala a mesma coisa. Que tens tu com a paz? Passa para trás de nós. E ele passa para trás. Então, depois de 2 mensageiros ir, o que acontece, meu irmão? Jorão pega seu carro, aparelha seu carro agora e vai com Acasias, ou seja, Jorão, rei de Israel, que é tio de Acasias, rei de Judá. Os dois vão ao encontro de Jeú, porque o mensageiro fala, porque pelo andar eu percebo que parece Jeú que está vindo ali. E o rei vai de encontro a Jeú e pergunta se ele está vindo com paz, se há paz na tua vinda, Jeú. E Jeú olha para ele, que paz? Enquanto as prostitutas da tua mãe e as suas feiticeiras são tantas. Então, que paz é esta que tu estás falando, Jorão, rei de Israel? E Jorão volta-se, meu irmão, e foge e começa a gritar a Acasias.
traição a Acasias e os dois partem debandada. Mas a palavra de Deus fala que Jeú entesa o seu arco com toda a força e fere Jorão bem no coração, e ele caiu no seu carro. E Jeú fala para seu capitão que jogue ele lá no campo de Nabote para se cumprir aquilo que foi falado pela palavra do Senhor. Então Jeú vem, meu irmão, matou agora Jorão, rei de Israel, e vai atrás de Acasias, rei de Judá, porque ele fugiu, e também mata. Ou seja, Jeú veio agora e matou tanto o rei que estava reinando em Israel, que era chamado Jorão, e o rei de Judá, chamado Acasias, que era filho de Atalha, com Jorão de Judá. E neste interim, Jeú está vindo para Jezreel. Ele está vindo. Eles saíram para encontrar Jeú fora da cidade. Jeú mata os dois. E ele está vindo para Jezreel. E observe o que a mãe de Jorão de Israel, ou seja, Jezabel, faz. Ela se ornamenta toda, ela se embeleza toda, porque ela é uma mulher prostituta. Ela era como se fosse a rainha das prostitutas, a rainha das feiticeiras, a rainha de tudo de ruim que existia em Israel. Então ela se prepara, meu irmão, fica toda montada na maquiagem, toda montada na beleza, toda montada na luxúria, para tentar ludibriar aquele homem que foi levantado por Deus para exercer o juízo sobre a casa de Acabe, que era chamado Jeú. E Jeú vem até Jezreel, e ela está na janela, e Jeú entra no palácio e encontra com ela. E ela fala: teve paz, Zinrim? Zinrim era o pai de Jeú. Aí ela fala que matou a seu senhor. E Jeú, a Bíblia fala que Jeú levanta o rosto, olha para a janela e fala em voz alta e unissônica: quem é comigo? Quem? E a Bíblia fala que 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Ou seja, respondendo sem pronunciar uma palavra: nós estamos contigo, Jeú. E Jeú fala: lançai-o da janela de alto a baixo. Aqueles homens pegam aquela mulher e jogam, meu irmão, da janela de alto a baixo, que a palavra de Deus fala que quando ela cai no chão, ela sapica tanto os muros quanto os cavalos que estavam ali. E Jeú atropela ela, desce e passa com o cavalo em cima dela para se cumprir a palavra de Deus. E nesse inteirinho, Jeú está se banqueteando agora, porque ele agora é rei, está bebendo e comendo no palácio. E ele diz a seus servos: pega aquela desgraçada lá e faz o enterro digno, porque ela é filha de rei. Mas quando eles vão, encontra-se apenas o esqueleto, e o que sobra dela são apenas as palmas das suas mãos e as palmas e os seus pés, e não sobrou nada, somente a caveira, para se cumprir aquilo que foi falado pela palavra do Senhor. Então morrem. Então é neste momento, meu irmão, que quando Jeú mata o rei de Israel, quando Jeú mata o rei de Judá, é que essa mulher chamada Atalha, que é a filha de Acabe e Jezabel, entra em cena. Porque o que ela faz? Começa a matar agora todos os descendentes da família real da casa de Judá. Observe que ela não vai para o reino de Israel, mas ela está no reino do sul. Por quê? Porque ela estava casada com Jorão, filho de Josafá. E esse Jorão teve um filho, que é Acasias, que era filho dela. E esse filho dela agora morreu. O filho de Atalha morreu, foi morto por Jeú. E ela vê a oportunidade, na desgraça da família de seu filho, no reino de seu filho, e ela manda matar todos para ela usurpar o trono. Pois bem, então quando ela vem mandar matar todos ali, o que é que acontece? Vem uma mulher que é irmã de Acasias por parte de pai, ou seja, uma mulher chamada Jeozeba, que era casada com o sumo sacerdote Joiada. Então Acasias de Judá, filho de Atalia, tinha uma irmã chamada Jeozeba. E essa Jeozeba pega o seu sobrinho, que é filho de Acasias de Judá, filho de Atalha, e o esconde junto com seu marido, o sumo sacerdote, em uma sala no templo de Deus, no templo do Senhor. Observe, meu irmão, que quase que a descendência
de Cristo, a descendência de onde viria o Cristo seria exterminado, ou seja, o inimigo estava agindo para tentar destruir a descendência de onde viria o Messias, porque só sobrou ele, só sobrou Joás, aquele menino pequeno, recém-nascido, é escondido em uma sala do templo e Atalha começa a reinar e reina durante 6 anos. Pois bem, meu irmão, antes desse acontecimento aconteceram vários outros acontecimentos, porque Jeú destruiu totalmente a família de Acabe. Destruiu, meu irmão, tanto as que estavam em Jezreel quanto a que estava em Samaria. Os irmãos podem ler isso no livro de 2 Reis, capítulo 10. É bom ler, meu irmão, para se situar num relato bíblico. E é interessante, por quê? Porque tudo isso está no contexto da lição e se faz necessário para que os irmãos, os seus alunos, entendam, meu irmão, do que a lição bíblica está falando. Então, o que aconteceu? Aquele menino é escondido pela sua tia Jeoseba e o seu marido, que era chamado o profeta, o sumo sacerdote Joiada. E é neste momento que entra em cena agora esta parte da lição que vai falar sobre isso, sobre o livramento de Joás, porque existiu as tramas reais que foram executadas pela sua avó, chamada Atalha, que era filha de Acabe com Jezabel. E esta mulher, naquela trama que teve, começa agora a perseguir e a matar todos descendentes reais, porque ela vê nisto, meu irmão, a oportunidade de reinar. E ela reina, segundo o autor da lição, ele fala no livro de apoio que ela não pode ser considerada rainha, mas ela foi, minha irmã, ela reinou 6 anos. Em Judá ficou durante 6 anos essa mulher reinando e certamente perverteu o coração do povo de Judá, porque a Bíblia é clara quando fala isso, que ela perverteu, meu irmão. E isso nós vemos quando Joiada vai ser o corregente ali junto com o rei Joás, vai mostrar que o templo do Senhor estava destruído, a casa estava fendida e estava abandonada. E é neste momento que ela vem e trama, porque Jeú vem e destruiu tudo, matou todos. Matou o rei de Israel, matou o rei de Judá, seu filho. Ela vem agora e usurpa o trono, porque ela viu nisso a oportunidade de o que, meu irmão? De submeter Judá ao controle de Israel, porque a aliança política que certamente foi feita dela casar com Jorão, filho de Josafá, era isso, unir os reinos. Mas agora estava o desespero total tomando conta dela e do reino. Por quê? Porque todos estavam mortos e ela usurpa o trono e começa a reinar através desse trama real, ou seja, através da morte. Ela usurpa o trono e começa a reinar no lugar do seu filho Acasias. E neste momento, o que eu falei para os irmãos, vem essa mulher, irmã de Acasias, ou seja, a Atalha era madrasta dessa mulher que pega o pequeno menino Joás e o esconde no templo, que foi um lugar certamente propício, porque o marido dessa Jeoseba era o sumo sacerdote, e esconde aquele menino numa sala do templo, esconde dos olhos de todos, para que ninguém o veja, e coloca ali a sua ama para cuidar dele. Ele ficou escondido durante 6 anos, meu irmão, e dentro desses 6 anos, o profeta Joiada certamente estava procurando uma maneira de entronizar aquele menino que era o legítimo rei de Judá no trono, para acabar com todas as corrupções, para acabar com todas as prostituições, para acabar com todas as feitiçarias que agora estavam imperando no reino do sul, ou seja, no reino de Judá, através da filha de Jezabel, chamada Atalha. Então, o sacerdote Joiada teve uma grande coragem, teve sim uma grande coragem, meu irmão, porque era uma mulher louca que estava reinando, uma mulher que mandou matar todos seus familiares. Imagine só como era o reinado dessa mulher. As pessoas certamente a obedeciam com medo. Uma mulher começou a reinar em Judá e começou a prevalecer. Por quê? Porque ela, com a sua maldade, o seu ódio, ela começou a imperar e reinou durante 6 anos. Não é à toa que ela conseguiu ficar no reino durante 6 anos, até, meu irmão, que Joiada fizesse uma estratégia bem sucedida. E que estratégia é essa bem sucedida? É que ele armou agora, eu tenho que empossar o legítimo rei no trono. E isso ele combinou com o chefe das centenas, ou seja, com aqueles capitães, meu irmão, que comandavam 100 homens. Então, no mínimo, ali tinha 500 homens, segundo o relato bíblico fala, porque ele fala de 5 capitães. Então, se eram 5 capitães que
comandavam centenas de homens, então no mínimo ali tinha 500 homens ao lado dele agora. E ele fala isso. E tudo isso ele também ordena aos levitas, aos sacerdotes que exercem as funções ali, as tarefas, os ofícios no templo, que o rei fosse protegido. Era um lugar, meu irmão, que certamente o povo não entrava. E nem passou na cabeça de Atalaia, certamente porque Deus estava aguardando aquele menino, porque era o único que da onde viria a descendência real, da onde descenderia o Cristo, o Salvador do mundo. Então, o menino é escondido na sala do templo, é cuidado pelo levita e sacerdote que rodavam turno entre si de proteger o menino, assim como aqueles capitães que foram incumbidos por Joiada, porque Joiada fez uma reunião, certamente, e alinhou todo o trama para aquele menino que era o legítimo rei assumir o trono. E ele pega os escudos, as lanças, que foi da época de Davi, e entrega a esses soldados para que protejam o menino, porque daquele menino ali que viria o rei. Eles nem imaginariam isso, mas eles estavam lutando apenas, meu irmão, pela liberdade, pela a legitimidade do trono que caberia à descendência do rei, ou seja, do filho de Acasias de Judá, que era Joás. E neste dia, ele trama tudo, naquele dia de sábado, que é o dia que o povo certamente iria ao templo, ali que vai começar, meu irmão, a empossar aquele menino. E essa estratégia foi bem sucedida, por quê? Porque era um momento propício. E por que esse momento era propício? Porque o povo estava vindo, o povo que ainda não tinha se corrompido. Observe só, o povo que ainda acreditava que em Israel há um Deus que vive, o povo que tinha fé em Deus, e passa aquele pregão e o povo vem à casa do Senhor para oferecer seus sacrifícios, suas libações, suas ofertas de gratidões, porque ainda em Israel tinha gente que era fiel a Deus. E é neste momento que aqueles homens, os soldados com os capitães da casa real, que agora estavam aliados com o sumo sacerdote Joiada, que era tio de Joás, e ele vê aquela oportunidade e o entroniza agora como rei. Entroniza-o como rei, porque o rei, primeiro para ser ungido, ele passava pela essa unção profética, vamos falar, essa unção sacerdotal, porque o sacerdote tinha incumbência de ungir ao rei. E depois que aquele rei fosse ungido naquela cerimônia formal no templo, ele sim era entronizado agora no trono, no seu aspecto agora político, porque era aliança entre o rei e o povo. E o que acontece? O alvoroço começou na cidade, mas não é um alvoroço de tristeza, é um alvoroço de alegria. Porque o povo está vendo agora que a legitimidade está voltando para Judá. Quando achavam que não existia nenhum mais sucessor ao trono, quando achavam que todos foram mortos por Atália, aparece agora Joás, um menino agora de 7 anos, mesmo, porque ele ficou escondido 6 anos, ou seja, o menino tinha quase 1 ano ou 1 ano de idade quando foi escondido e ficou 6 anos habitando no templo do Senhor, em uma sala do templo, sendo cuidado pelos profetas e pelos sacerdotes e levitas. E passado aqueles 6 anos, quando Joás tem 7 anos, é apresentado e o povo se alegra. Por que o povo se alegra? Porque um menino, um descendente real está vivo, quando ninguém imaginou, porque só quem sabia era alguns, não era o povo que sabia, mas ali estava o filho de Acasias, chamado Joás, e aquele menino agora começa a reinar em Israel. Ele começa a reinar em Israel. E o povo se alegrou. Se alegrou por isso que eu tinha falado para os irmãos, porque quando o povo não tinha mais esperança, não existe mais ninguém na casa real, não existe mais ninguém que possam requerer legitimamente o trono, porque essa mulher é ímpia, prostituta, feiticeira, assim como a sua mãe Jezabel era ela, essa mulher chamada Atalha, estava reinando em Judá. Mas agora o menino é apresentado e ela ouve o alvoroço, a felicidade, os gritos de alegria e vai até o templo, porque ela não frequenta o templo do Senhor, ela frequenta lá o templo de Baal, porque não é à toa que ela pega os utensílios da casa do Senhor e leva tudo para o templo de Baal. E quando ela ouve, quando ela chega no templo do Senhor, o menino está sendo aclamado rei, porque o povo está gritando: viva o rei, viva o rei. E ela olha e certamente ela conhece: meu neto está vivo, eu mandei matar a todos, mas teve um que escapou.
E ela rasga a sua veste e começa a gritar: traição, traição e traição. E o profeta Joiada diz: não, não mate ela dentro da casa do Senhor, leve para fora. E quando levaram ela para fora, a mataram para acabar com a idolatria, com tudo aquilo que fazia-se de mal, na onde? Na casa do Senhor. Então, meus amados irmãos, quando ela é lançada fora, ela morre. E ela morrendo, meu irmão, a paz volta a Israel. Tudo volta a Israel. E agora, meu irmão, uma aliança entre o povo e o rei e Deus, e o povo e Deus. Então existiu ali uma aliança, porque Joiada, meu irmão, o rei não tinha condição de reinar, certamente 7 anos, mas Joiada ali estava ajudando o rei nessa corregência. E Joiada faz esse concerto entre o Senhor e o rei e o povo, que seria o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então existe essa aliança. E a partir daquele momento, quando Joás começa a reinar, começa agora a acabar com a idolatria a Baal, porque eles vão ao templo de Baal e matam a Matã, o sacerdote de Baal, entre o altar, isso já no templo de Baal, e destrói tudo de Baal. E agora começa a fazer o que, meu irmão? O reinado de Joás começa a restauração do templo, porque o templo ficou 6 anos, meu irmão, em decadência, ficou 6 anos sem reparo, ficou 6 anos sem ter oficiais para executar ali o templo ao Senhor de forma plena, de forma que a liberdade prevalecesse entre o povo, porque a idolatria tinha entrado no reino do sul, também no reino de Judá, através desta mulher chamada Atalha. E Joás começa a reinar juntamente com Joiada. E a palavra de Deus fala que Joás fez tudo que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Este foi o erro dele, meu irmão, que ele foi uma pessoa que era muito facilmente mudado. Ele ficou no templo durante a sua infância. Foi guiado pelo profeta Joiada, e Joiada saiu mostrando, o sacerdote Joiada mostrando tudo aquilo que deveria ser feito para que ele fosse um rei próspero, para que ele seguisse os caminhos do Senhor. E a Bíblia fala isso. Ele foi reto, seguiu todos os caminhos do Senhor, enquanto o profeta Joiada o dirigia. Então, enquanto o profeta Joiada estava vivo, ajudando o rei, sendo conselheiro do rei, porque Joiada era seu tio e conselheiro dele agora, porque pela mão de Joiada que ele foi livre no sentido de não morrer, não sofreu o assassinato, porque o sacerdote Joiada estava com ele. E é nesse período, quando Joiada está vivo, que o rei manda que façam arrecadações para reparar o templo. E a arrecadação começa a ser feita, e ele fala para reparar o templo, fechar as fendas que estavam abertas. Porém, o que acontece? Passa-se o tempo, meu irmão, e as coisas não andam. A obra não foi feita. Observe que até o sacerdote Joiada, ele errou nessa parte, porque o templo começou a se arrecadar, mas só que o povo não começou a fazer aquilo que estava determinado pelo rei e pelo profeta Joiada, que era reparar o templo. E depois de 23 anos, como fala lá no livro de Crônicas, o rei veio: vocês não agitaram o templo, alguma coisa está errada. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma caixa, uma arca, ou seja, fizeram uma caixa grande para arrecadar agora dinheiro, para arrecadar agora meios para que a casa venha a ser construída. E ele constrói uma caixa grande, faz um buraco no meio, para que o povo viesse e depositasse ali voluntariamente, para que a obra do Senhor fosse feita, para que essa obra do Senhor fosse restaurada. E a coisa, meu irmão, foi tão boa, tão abençoada por Deus, que durante o dia, quando a caixa enchia, eles levavam lá para fazer a contagem, né? Para ver quanto tinha, porque a caixa enchia muito rápido. E fazia isso diariamente, meu irmão. E o rei falou que não,
pega o dinheiro e dá nas mãos de quem vai fazer a obra, dos carpinteiros, dos marceneiros, dos pedreiros. Dá na mão deles para que a obra seja feita, para que o templo seja restaurado, porque eu quero restaurar o templo. E isso tudo o rei estava fazendo juntamente com o sacerdote Joiada. E observe que a fidelidade era tanta que o rei não pediria prestação de contas para quem estava dando dinheiro, porque eram homens de confiança, eram homens que estavam sendo guiados por Deus para reconstruírem, para restaurarem o templo, para que o templo voltasse a ficar de pé. E foi isso que aconteceu. Ele teve confiança nessa fidelidade, porque aqueles homens, meu irmão, estavam sendo fiéis a Deus. Porque os sacerdotes tesoureiros, meu irmão, estavam administrando esse dinheiro sim, mas dispensou as prestações de conta. O rei e o sacerdote Joiada falou, não precisa prestar conta. Pega o dinheiro, faz a obra. E eles fizeram, porque a Bíblia fala que quando a obra se acabou, meu irmão, eles pegaram o dinheiro que sobrou. Observe só como eles eram tão fiéis à obra do Senhor, aqueles homens que estavam ali à frente. Todo o dinheiro que enchia muito rápido aquela caixa, aquela arca que o rei fez, era todo dia, meu irmão, era dinheiro para reparar. E dava na mão dele. Toma aqui na sua mão, faça uma obra, construa, reconstrua o templo, conserte o que for destruído. Não precisa fazer taça de ouro, não precisa fazer nada. Eu quero que restaure a casa do Senhor. E eles foram fiéis. E a prova disso é que quando a obra acaba, sobra dinheiro. E com o dinheiro que sobra, é aí que eles vão fazer agora utensílios para a casa do Senhor. Mas enquanto não construíram, não terminaram a obra, ficaram apenas fazendo isso, meu irmão. Fazendo a obra, tampando as brechas, rebocando, tampando construindo as paredes derrubadas, os altares, fazendo tudo aquilo que agradava a Deus, porque eles eram homens fiéis. E essa fidelidade, por isso o autor da lição coloca lá como texto áureo esse texto que se encontra lá em Provérbio 3, capítulo 3, versículo 3 e 4. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu coração. Escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens, meu irmão. E dos homens, então a fidelidade enobrece a alma e traz respeito, meu irmão, a quem a pratica. Este é o segundo tópico da lição, que vai falar sobre o reinado de Joás e a reparação do templo. E por fim, para encerrarmos o nosso comentário bíblico da lição de hoje, vai falar sobre a conspiração contra Joás. Vai falar sobre o declínio de Joás e a conspiração e morte do reino. Por quê? Porque eu falei para os irmãos que a Bíblia fala em Joás, e fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias que o sacerdote Joiada o dirigia. Mas o sacerdote Joiada veio a morrer, meu irmão. E quando o sacerdote Joiada morre, o que acontece, meu irmão? O rei é levado ao pecado, é levado à idolatria, porque vem alguns homens de Judá e fala para o rei, para que ele volte sim, mas não para Deus, que ele não permaneça com Deus, mas que volte sim agora a adorar, meu irmão, ídolos, a voltar à idolatria. E isso está lá, meu irmão, em 2 Crônicas, capítulo 24, os irmãos leiam, meu irmão, que isso vai estar lá. Porque fala que depois da morte de Joiada, os príncipes de Judá vieram e se prostraram diante do rei, e o rei vinha ouvir ele. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seu pai, e seguiram a imagem de bosque e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa dessa sua culpa. Ele deu ouvido, meu irmão. Ele viveu tanto tempo ouvindo Joiada. Começou um reinado bom. Procurou restaurar o templo. E juntamente com seu tio Joiada, foi restabelecido o culto do Senhor. Mas agora ele dá ouvido aos príncipes de Judá. E ele se volta para os bosques para adorar os ídolos pagãos. E esse foi a falha dele, meu irmão. Vemos que era um rei fraco. Era um rei que era levado muito fácil pelas palavras dos outros. Ele não se firmou.
Ele permaneceu fiel enquanto tinha alguém ao seu lado para o ajudar. Mas era uma pessoa que nunca cresceu no conhecimento nem na fé de Deus. Ele nunca se firmou na verdade, porque ele sempre estava encostado ao seu tio. E quando seu tio morre, ele não consegue andar com seus próprios pés, mas agora deixa ser levado por pessoas idólatras que tenta retornar o culto aos ídolos. Tenta retornar o culto aos ídolos, isso aconteceu. Porém, como Deus é fiel, a palavra fala que Deus envia profetas para fazer eles tornar ao Senhor. Ele se desvia, o rei se desvia. E, consequentemente, o povo vai começar a se desviar. Mas Deus envia profeta para que eles retornem ao Senhor. Vocês estão errando. Volte aos caminhos do Senhor, porque Deus é bom, Deus é misericordioso e quer usar de benevolência para com vocês. Se assim vocês não fizerem, a ira do Senhor vai vir contra vocês, meus irmãos. Mas o rei não dá ouvido, meu irmão. O povo não dá ouvido, mas Deus ainda levanta um homem, filho do sacerdote Joiada, chamado Zacarias. E certamente esse Zacarias, que era primo de Joás, está ali também e começa a pregoar agora, começa a pregoar ao rei sobre o que vai acontecer com ele. E o profeta Zacarias fala isso para ele, porque esse profeta Zacarias aqui, o Espírito de Deus reveste ele. E ele se põe, meu irmão, em pé, acima do povo e começa a pregoar a palavra de Deus, porque ele foi um homem que foi guiado também pelo seu pai, que era sumo sacerdote. E agora ele exercendo essa função de sacerdote e profeta de Deus, porque o Espírito de Deus veio sobre ele, para ele apregoar arrependimento ao povo de Judá, arrependimento ao rei de Judá, arrependimento ao povo para que ele voltasse a Deus, porque se lembra quando Joás assume o trono, houve um acordo, houve, meu irmão, ali um acordo entre Deus, entre o rei, entre Deus e o rei, entre Deus e o rei, entre Deus e o povo, entre o povo e o rei, e entre o rei, o povo e Deus, houve uma aliança feita ali. Um acordo, e agora esse acordo foi quebrado. E Zacarias, filho de Joiada, se levanta e começa a pregoar. Assim diz Deus, porque transgride os mandamentos do Senhor, portanto vocês não vão prosperar. Porque vocês deixaram o Senhor, também eles vão deixar vocês. E depois de todos os profetas que o Senhor levantou para falar ao reinado de Joás. Foi durante o reinado de Joás que Deus levantou também profeta. A Bíblia fala isso em 2 Crônicas, isso está lá. Mas a palavra de Deus fala, meu irmão, que o povo, juntamente com o rei, se levanta e conspira contra este homem chamado Zacarias, que é o primo do rei, filho de Joiada. E tudo com o consentimento do rei, e matam aquele homem. Matam, meu irmão. E a Bíblia fala que assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém, matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: o Senhor o verá e o Senhor o requerá. E foi isso que aconteceu. Joás manda matar o filho de Joiada, ou seja, mandou matar seu primo, que foi levantado como profeta de Deus, para restaurar aquilo que outrora já tinha sido restaurado quando saiu da mão de Atália, sua avó. Mas ele segue os conselhos dos ímpios e começa a seguir a idolatria. E a Bíblia fala que no decorrer de um ano desse acontecimento, em um ano, depois que ele fez tudo isso, a idolatria começa a imperar em Judá. Depois de um ano, vem o rei da Síria. Se lembra do rei da Síria, meus irmãos? Chamado Azael. Pois bem, ele está vindo a Judá e a Jerusalém. E ele vai passando, querendo destruir tudo, meu irmão.
E o que aconteceu? Joás fica desesperado, já perdeu a confiança em Deus, porque agora era um rei idólatra. Seguia os caminhos do Senhor enquanto seu tio estava vivo, mas quando seu tio morreu, se debandou para o lado da idolatria. Ele pega todos os tecidos de ouro, de prata, tudo que tem, e manda para o rei da Síria, chamado Azael. Não esqueça, meu irmão. Leia a palavra de Deus, meu irmão, para os irmãos compreenderem bem. Esse Azael é aquele que eu falei no início da lição, que foi levantado por Deus para trazer juízo tanto a Israel quanto a Judá. E Elias foi mandado a ungir ele, e Eliseu mandou lá, um dos filhos dos profetas, ungir Jeú, que também foi mandado que Elias ungisse Jeú. Então foi Jeú, rei de Israel, Azael, rei da Síria, e Eliseu, que foi o substituto e sucessor de Elias. E o que aconteceu? O exército sírio vem e executa o juízo de Deus contra Joás. Porque Joás agora estava fora da vontade de Deus. Estava fora daquilo que Deus tinha planejado para a sua vida. Foi um rei fraco, um rei moldado pelas pessoas, que não se firmou, não se aprofundou, ou seja, viveu sempre ali, sem comer uma comida sólida, era sempre levado por qualquer vento. Enquanto seu tio estava lá e era um apoio para ele, ele seguia Deus, porque seu tio seguia Deus, mas a partir do momento que seu tio morreu, ele abandona a Deus. E existe uma conspiração contra ele, porque ele sai dali. E seus servos vêm e conspiram contra ele. Mas sabe por que houve essa conspiração contra o rei? Porque ele matou o profeta, o sacerdote Zacarias, filho de Joiada. O povo, meu irmão, os conspiradores olharam e disse: que homem ingrato, não levou em conta a beneficência, a benevolência que o seu tio fez para ele, porque ele, quando era criança, o seu tio salvou-lhe a vida, o seu tio ensinou-lhe o caminho, enquanto seu tio estava vivo, ele estava fazendo a vontade de Deus, mas quando seu tio morreu, ele vem e mata o seu primo, filho de seu tio. Então aqueles homens, meu irmão, conspiraram contra ele e o mataram na sua cama. E a Bíblia fala que ele morreu. E foram sepultados na cidade de Davi, mas não nas sepulturas dos reis, porque não acharam nem digno de sepultar ele na sepultura dos reis. Sepultaram ele em um lugar parte, meu irmão. Então, meus amados irmãos, que nós aprendemos com este relato bíblico que vem falar sobre o rei Joás, que nós devemos fortalecer, meu irmão, tanto na graça quanto no conhecimento, para não sermos levados pelas pessoas que vinham falar conosco. Porque se Joás fosse uma pessoa que estivesse firmada naquilo que aprendeu de seu tio, quando aqueles homens viessem para ele para falar palavras de adoração a ídolos, para se voltarem aos bosques, para adorar a ídolos, as poste-ídolos, ele saberia responder e saberia executar o juízo de Deus na vida daqueles príncipes de Judá, que eram pessoas ímpias, que não seguiam o Deus de Israel. Então essa é a primeira lição que nós tiramos da lição. Firmemo-nos na palavra do Senhor, meu irmão. É uma verdade, porque o que tem uma frase que nos fala que aquele que não detém um conhecimento, ele torna-se escravo do conhecimento dos outros. Ou seja, então o rei não adquiriu conhecimento de Deus e tornou-se escravo do conhecimento dos outros. Enquanto seu tio, que tinha Deus, tinha conhecimento de Deus, estava vivo, ele seguia o Deus de seu tio. Mas quando seu tio morre, ele segue o Deus dos outros, dos príncipes de Judá, de alguns que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se desgarrou por caminho diverso daquele que Deus tinha estabelecido para o seu povo. Outra grande lição que aprendemos é sobre a fidelidade das coisas de Deus, a fidelidade na administração daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, porque nós vemos isso com aqueles homens que foram levantados, os carpinteiros, marceneiros, os tesoureiros, todos aqueles que pegavam o que era arrecadado do povo e investiam na obra. Observe que o rei Joiada, o rei Joás, juntamente com seu tio Joiada, não pediram prestação de conta. Não pediam para eles assinar um carimbinho aqui de recibo, não. Davam o dinheiro nas mãos deles e eles iriam fazer a obra. E sem prestarem conta. Por quê? Porque
eles sabiam que aqueles homens eram fiéis, primeiramente a Deus e segundamente a ele e ao rei. E prova disso, como foi falado na lição de hoje, é que quando a obra se encerra, o dinheiro que sobra eles pegam e agora vão fazer sim o tecílios, porque até aquele momento não era para fazer um tecílio, era para reparar apenas a casa do Senhor, melhorar, aonde o reboco caiu, colocar reboco, fazer piso, levantar as paredes que foram derrubadas, mas nada de fazer o tecílio. Mas quando acabou a obra, aqueles homens pegaram o dinheiro que sobrou e levou lá. Aqui, ó, sobrou esse dinheiro. Ah, tá, sobrou esse dinheiro. Então, com esse dinheiro, vocês vão fazer o tecílio para a casa do Senhor. Então, aprendemos também sobre a fidelidade nesta lição bíblica. E aprendemos também que a beneficência, meu irmão, é algo que deve ser praticado no meio cristão. Por quê? Porque Joiada fez um bem muito maior ao seu sobrinho, que foi o quê? Livrá-lo da morte. Mas esse sobrinho dele foi ingrato, porque quando seu filho levou a palavra de Deus para ele, ele já estava com a mente cauterizada. Observe que ele não fez o contrário quando os príncipes de Judá vieram a ele. Por quê? Porque ele não mandou matar os príncipes de Judá, que estava mandando ele adorar os ídolos postes lá, nos bosques lá. Não. Porque é mais fácil, meu irmão, a pessoa se corromper para o mal do que se voltar para Deus. Então, ele se corrompeu para o mal. E a partir do momento que ele se corrompe para o mal, ele se desgarra da aliança que tinha com Deus. Porque Deus fez aliança com ele. Mas ele abandonou o conceito de Deus, não quis mais Deus. Observe, ele seguia Deus enquanto seu tio estava vivo, morreu, vieram os príncipes, faz isso, faz aquilo, ele está agora com o príncipe. Os príncipes estão vivos. Aí Deus já levanta o seu primo para pregoar, para dizer que eles estavam em pecado, transgrediram contra o Senhor. Os príncipes estão vivos, então ele está ao lado do príncipe. Talvez se os príncipes ali morressem, talvez ele até ouvisse o seu sobrinho, porque ele era moldado pela circunstância no momento, ele era moldado pelas pessoas que estavam ali próximas a ele. Então ele faz isso de mal, ele não leva em consideração a isso, e isso foi o que levou aos seus assassinos a conspirarem contra ele, porque a conspiração aconteceu por causa disso, porque ele matou a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, seu tio, e consequentemente ele matou o seu primo. Então aqueles céus se levantaram para vingar a morte do sacerdote e profeta Zacarias. Então, meus amados irmãos, que nós possamos meditar nessa palavra. Acredito que fornecemos subsídio extra para os irmãos levarem para a sua sala de aula sobre essa lição 9, que fala o reinado de Joás. Então, que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula de subsídio, se assim Deus permitir. Amém? Deus abençoe a todos e até a próxima aula.